Bom dia aos seus ouvintes. Existe uma legislação federal que qualquer obra de grande porte no Brasil precisa ter a liberação arqueológica, tipo, por exemplo, a duplicação de uma rodovia, uma barragem, uma subestação, etc. E o que nós estamos fazendo agora aqui em Pilões é exatamente um trabalho para a liberação da área. Poderia não ter aparecido absolutamente nada, a área estaria liberada por força de lei, ou a área poderá aparecer vestígios arqueológicos, então tem que haver um salvamento. Isso faz parte da Lei Federal 3.924, que é exatamente a lei que rege o patrimônio arqueológico nacional. Então, eu diria, ao acaso, poderia não ter aparecido nada, apareceu aqui um cemitério pré-histórico. Então, poderia ser ou um sítio pré-histórico de habitação apenas, mas poderia ser também um material ligado a sepultamento, como no caso foi. Achamos várias urnas funerárias. Então, nesse momento, também por força de lei, a obra está parada e nós deveremos ter uma reunião amanhã na CHESF, exatamente com o pessoal de meio ambiente, ligado ao meio ambiente, para se traçar uma estratégia, porque tem que haver um salvamento de toda essa área. Eles não podem continuar a construção sem que esse material seja salvo. Afinal de contas, tem que se levar em consideração que esse patrimônio arqueológico não é um patrimônio de Pilões, não é um patrimônio da Paraíba, é um patrimônio do Brasil. É um testemunho exatamente dos grupos pré-históricos que habitaram aqui. Esses grupos poderiam ser tanto os grupos pré-agrícolas, quer dizer, antes de terem desenvolvido a agricultura, que normalmente não tinham cerâmica, ou poderiam ser grupos agrícolas, como é o caso desse que tinha cerâmica, eles produziam cerâmica. Imagine, por exemplo, um grupo nômade ou seminômade carregando a quantidade dessa de cerâmica, era inviável, não é? Então, um grupo de caçador e coletor normalmente não tem cerâmica, um grupo de agricultor normalmente tem cerâmica. A pergunta que você me fez antes com relação à cronologia. Quando uma cerâmica vai ser elaborada, se pega um barro, mistura-se o barro, homogeneiza-se ele, etc., e faz a forma que se quer e depois vai ao fogo. No momento que essa cerâmica atinge 573 graus, existe uma propriedade nos grãos de quartzo que estão no interior da argila, que eles emitem toda a radioatividade no seu interior. E a partir daí eles passam a absorver radioatividade ambiente. Nós vamos medir a radioatividade emitida por todos esses fragmentos e peças que encontramos aqui, e a partir daí nós não vamos estimar, vamos ter com precisão uma cronologia para todo esse material. É um processo chamado termoluminescência. Caso encontrássemos matéria orgânica, seja ela, por exemplo, resto de osso ou qualquer outro tipo de matéria orgânica, o preferencial seria carvão, então nós faríamos já por outro processo, que é o carbono 14. Todos nós, apesar de termos... Pode falar, pode continuar. Todos nós, apesar de termos idades diferentes, emitimos a mesma quantidade de carbono 14, que é um isótopo de carbono que está misturado com o ar que respiramos. E a partir daí, todos nós, é como se fosse um tanque com uma torneira de 1000 litros abastecendo, uma torneira de 1000 litros secando. Se você fechar a torneira de cima, 1 hora depois, você terá 1000 litros a menos. Então, quando nós morremos, é como se fechasse a torneira de cima. Então, só há perda de radioatividade. Nós emitimos radioatividade até 50 mil anos, mais ou menos, pelo carbono 14. Sendo que, a cada 5 mil anos, a dosagem de radioatividade é a metade. Por exemplo, hoje emitimos X, todos nós, uma criança e os mais velhos. Daqui a 5 mil anos emitimos X sobre 2, depois X sobre 4, sobre 8, sobre 16, até 50 mil anos esgotar completamente a radioatividade. Então, quando a cronologia é acima de 50 mil anos, aí já passamos para outros processos, tipo potássio, argônio, rubido, estrôncio, etc. A maioria das pessoas não tem ideia dessa transformação que acontece dos elementos, né? No caso do carbono 14, que chegou um momento que ele zera com 50 mil anos. Por exemplo, todo o chumbo de hoje foi o urânio de ontem. Então é o urânio que vai perdendo radioatividade e se transforma em chumbo. E por aí vai. Então qual seria a idade desse material achado? Não sei, porque não foi feito, não posso. Ele poderá ter, digamos, 500 anos,
pode ser depois do contato ou poderá ser, por exemplo, digamos, um grupo saramista até 2.000 anos. Nós temos um grupo saramista até 2.000 anos. Mas não tem menos de 500 anos, pelo aspecto? Em princípio, não tem menos de 500 anos. Em princípio. Agora, em ciência, você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Quer dizer, então temos que fazer o teste para poder, efetivamente, quantas pessoas aparentemente saudáveis, se fizeram um exame de sangue, vai dar uma taxa de açúcar alto, e ele pensava que nunca tinha aquele problema. Então temos que fazer análise para se fazer, digamos, uma conclusão segura. Em quanto tempo esse estudo ele deve sair, professor? Olha, dependendo dessa reunião de amanhã, nós devemos fazer escavação total na área, porque deverá ter mais urnas funerárias. E depois que se fizer a escavação total, não sei quantas urnas aparecerão. Poderá ficar nessas ou poderá aparecer mais 10, 12, 15, não sei. Daqui desse local, até quantos metros poderão ser escavados? Olha, normalmente nós estamos aqui mais ou menos numa área relativamente plana, então deverá ser alguma coisa em torno de uns 90 metros, mais ou menos, nas duas direções. 90 metros quadrados? Não. 90 metros lineares. 90 por 90. Sim. Em princípio, né? Isso terá que ser feito uma escavação manual, porque no caso de máquina, só para localização. Depois que for localizado, tem que ser um trabalho manual, né? Então, dependendo dessa reunião de amanhã, que podemos dar uma posição. Outra pergunta que poderá ser feita é se tem sepultamentos ou não no interior da urna. Poderá ter ou poderá não ter. Por quê? Se o terreno for ácido, por exemplo, a chance de se destruir os ossos é enorme. Se o terreno for básico, é exatamente o contrário. Há uma tendência a preservar os ossos. Vai depender da formação. Vai depender da formação do terreno. Por exemplo, nós temos uma mulher que morreu com 18 anos de idade, há 6.640 anos atrás, estado perfeito de conservação. Já temos outro lugar, com 300 anos, que os ossos estão com a textura de pasta de dente. Se você pegar, por exemplo, dentro de ácido muriático, que é o nome convencional de ácido clorídrico, né, o nome comercial, se você colocar um pedaço de osso, ele começa a ferver e dentro de pouco tempo desaparece. Então, nós vamos medir o pH do solo aqui para saber que tipo de pH se tem aqui. Se for ácido, e aqui houve curral, consequentemente fezes, matéria orgânica, conduz à acidez, né? Então é possível que o terreno aqui seja ácido. Se encontrarmos sepultamentos, deveremos recolher um dente e desse dente fazer DNA, porque aí se começa a procurar ver grupos do ponto de vista genético, né? É um trabalho muito complexo, aparentemente, quer dizer, para a população de uma maneira geral que não está ligada no assunto, achou um pote, uma coisa qualquer, chama atenção. Hoje aqui, logo cedo, tem uma multidão realmente incrível, né? E isso desperta a curiosidade, lógico. Então, na sua avaliação, na sua experiência, qual o valor desse achado? Eu acho que é muito importante, não, como eu disse, não apenas para Pilões, mas é de uma importância grande para o Brasil. Normalmente, quem ocupava mais essa região era um grupo da tradição tupi-guarani. Eram índios? Tudo índios. Veja bem, o índio, que nós chamamos índio, vem do contato até 40.000 anos atrás aqui. Quer dizer, seria uma população pré-histórica. Quando entrou em contato com o elemento europeu, que eles foram chamados de índios. Uhum. Antes eles tinham cada um a sua filiação linguística, a sua filiação genética, etc., né? Então devemos também, se aparecer, fazer estudos de DNA. Então isso será extremamente importante. Há um interesse da Prefeitura de Pilões em montar um museu. E nós defendemos que o material deverá ficar no município. Então, o certo seria que, depois de estudado, esse material retornasse a Pilões. Para isso, precisa haver um museu, para que o IPHAN autorize a guarda do material ser transferida do laboratório de arqueologia para o museu em Pilões. Então, professor, esse é o ideal. Muito obrigado ao senhor pela atenção. Tá bom, eu desejo a todos que lutemos para que esse museu venha a sair e que a Paraíba retenha o seu patrimônio cultural, o seu patrimônio arqueológico, como já encontramos vários aqui, inclusive recentemente no Pico do Jabre, na Serra do Teixeira, um outro sepultamento também.